Então, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos, mas queria principalmente agradecer em nome do Sr. Ministro dos Estrangeiros, que não vai poder estar presente hoje aqui, mas que pediu para dar uma saúde especial ao Dr. Francisco Balsemão, que aceitou o nosso convite para participar nesta conferência. E, portanto, o Dr. Balsemão dispensa todas as apresentações, foi deputado, ministro, primeiro-ministro, fundador de jornais, fundador do PST, mas é principalmente um homem de liberdade e um homem empenhado na vida cívica. Foi primeiro-ministro de um governo em que o meu pai participou e, portanto, tenho uma especial relação de amizade e familiar com o Dr. Balsemão, e, portanto, é com muita honra que aqui estou. E passava desde já a palavra à Dra. Manuela Franco para introduzir esta conferência. Obrigada, Sr. de Estado, Sr. Balsemão, caros amigos, colegas, corpo diplomático, deputados aqui presentes. Como diretora do IDI, queria começar por agradecer a vossa presença. É um prazer registar a adesão que esta iniciativa do UNE tem encontrado. E tanto mais que se tratou no início de procurar ponderar a crise internacional que se atravessa, a crise também nacional, um momento de dúvida e incerteza sobre como é que as coisas se vão estruturar e nesse espírito procurar trazer aqui um conjunto de pessoas que, pelos altos cargos desempenhados ao longo dos últimos 40 anos, nomeadamente como Ministro dos Estrangeiros, como Primeiro-Ministro, no caso do Dr. Balsemão, tivessem vivido momentos especialmente delicados e difíceis e que tivessem estado na situação de ser forçados a encontrar caminhos, às vezes muito estreitos, para levar o país para a frente. No caso do Dr. Balsemão, que foi aqui já referido, eu não vou apresentar, não queria essa estultícia, mas queria salientar algo de muito importante, a meu ver, que as várias facetas da sua carreira ao serviço de Portugal são facetas que, de alguma maneira, se fundem e se confundem com o desenvolvimento do regime democrático, do qual foi um dos fundadores, mesmo antes do 25 de Abril, e no qual leva mais de 5 décadas de serviço ativo ao serviço da liberdade e ao serviço da construção do Estado de Direito e de um regime de democracia liberal como ambicionamos ter, penso eu. Hoje, Presidente da primeira estação de televisão privada em Portugal, membro do Conselho de Estado, o Dr. Balsemão, para aqueles que não conhecem e o benefício do corpo diplomático, aqui foi deputado da primeira promessa do regime de abertura marcelista antes de 1974. Em janeiro de 73 fundou o Jornal Expresso. Foi fundador do Partido Social Democrata em 74. Foi deputado e vice-presidente da Assembleia Constituinte em 1975. Foi sucessivamente deputado da Assembleia da República. Foi Ministro de Estado adjunto do 6º Governo Constitucional e, diante do desastre do Primeiro-Ministro em Sá Carneiro, viria a suceder como Primeiro-Ministro. E, sucessivamente, depois eleito de Primeiro-Ministro de um governo de coligação, no qual eu reconheço aqui o seu Ministro dos Estrangeiros, professor Dr. André Gonçalves Pereira. Teria outro Ministro dos Estrangeiros, que já não está connosco, que foi diplomata, o embaixador Vasco Futcher Pereira. Reconheço também aqui o Sr. Secretário de Estado dos Estrangeiros, o embaixador Leonardo Matias, e provavelmente outras pessoas que serviram no governo do Dr. Balsemão, Primeiro-Ministro, e que eu, a vista cansada, não me deixa identificar. Esse foi um momento também do seu assessor diplomático, que está ali, também um assessor diplomático do Ministro dos Estrangeiros, não sei se tem muito para contar, daí que o tema escolhido fosse falarmos do Primeiro-Ministro e da sua política externa. E também, só em 2 frases muito curtas, porque é também um interesse. Nós estávamos numa altura em que o país tinha saído de um abanão enorme, tinha sido a questão da descolonização, pós-25 de Abril, o rescaldo dessa descolonização, as exigências do caminho da adesão à Comunidade Europeia
tinham por pano de fundo uma situação interna conturbada, politicamente não estabilizada, de luta política muito exaltada ainda, e uma situação em que precedeu a segunda intervenção do FMI em 1983. Sendo assim, a reflexão do Dr. Balsemão sobre o Primeiro-Ministro, a sua política externa e a maneira como esta questão foi tratada e vista e como pode para ela olhar a partir de hoje é, com certeza, um tema de interesse, nem que seja puramente intelectual, se não nos queremos lembrar daquela época. Quero, portanto, agradecer ao Dr. Balsemão a disponibilidade para vir aqui partilhar as suas reflexões e tem palavra. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelas suas palavras. Conheço o Sr. Secretário de Estado desde praticamente que ele nasceu. Tenho grande amizade por ele e grande admiração por tudo o que ele tem feito, a sua carreira profissional e a carreira política. Sei que não vai poder ficar até ao fim, porque a sua carreira política e a presença em Portugal do Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão a tal obriga, mas agradeço muito que aqui esteja e que me tenha apresentado com as palavras tão simpáticas. Também quero agradecer à doutora Gabriela Franco por aquilo que ela disse e que tem e que calou bem fundo na minha modéstia. E estou, portanto, muito grato por ter sido convidado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros para aqui estar hoje, para falar neste ciclo de conferências sobre a política externa portuguesa, de boa hora, sob a batuta diligente e exigente da Gabriela Franco, no Instituto Diplomático resolveu organizar. A política externa, como sabem, é muitas vezes ignorada na análise das grandes e das pequenas decisões dos governos e subalternizada como que se fosse uma arte menor da atividade política em geral. Talvez isso se deva à nossa tão lusitana tendência para olharmos para dentro, para contemplarmos, quase sempre, aliás, em tom de lamúria, o nosso próprio umbigo, embora também nos deixemos facilmente deslumbrar e hipnotizar pelo que vem de fora, mesmo que seja de origem nacional. Todos nós sabemos que a mesma entrevista do mesmo Primeiro-Ministro ao Le Monde tem muito mais influência em Portugal que se for publicada, por exemplo, no Público. E isto para não citar o divertido caso e recente do burlão Batista da Silva, que todos conhecem. Mas, apesar de nos estarrecermos com o que vem de fora, nós achamos, no fundo, que é importante é o que acontece aqui, é o que acontece na nossa santa terrinha, e isso é mais que suficiente para explicar o nosso presente e para escolher o nosso futuro. É por isso, talvez, que o orgulhosamente sós do salazarismo teve sempre mais aceitação do que admitimos, e lembro-se daquela votação na RTP, como Salazar foi distinguido, e eu acho que, de certa maneira, este orgulhosamente sós é agora discretamente recuperado pelo contingente de saudosistas que vai engrossando à medida que a crise também vai aumentando. E, ao mesmo tempo, com a tirania da Europa, da troika dos mercados, há uma curiosa e contraditória inversão de atitude e estamos a descobrir novos argumentos para minimizar a importância da política externa. Se é a Sra. Merkel quem manda, para que preocupar-nos com a política externa? Se são o FMI, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, que impõem as regras, que garantem o dinheiro, que nos permitem não ir à falência, que definem o déficit, a dívida, etc., as próprias reformas estruturais, como sabemos, se vamos ordeiramente renunciando ao que nos resta, ao restado da soberania, porque há da política externa ter uma razão de ser, uma razão de existir. Daí a dizer-se que a diplomacia hoje é uma ficção alimentada pelos diplomatas
vai uma curta e perigosa distância. Nada mais errado, como sabem todos os presentes. Quanto mais fraco é o país, mais importante, ou deve ser importante, a sua presença, a sua ação no exterior, seja na área política propriamente dita, seja nas áreas económicas, culturais, desportivas, etc. Isso, tanto no plano bilateral, como no plano das organizações internacionais, porque este jogo da globalização em que estamos todos envolvidos se disputa, como sabem, em 2 tabuleiros. A lucidez que devemos manter acerca das nossas limitações não deve impedir, antes pelo contrário, a procura de alianças, a procura de parcerias mais ou menos duradouras que nos permitam trazer do exterior reforços para as fraquezas do interior. A nossa segunda presença no Conselho de Segurança da ONU, ou num outro plano, a consagração pela Unesco do Fado como património mundial, são 2 bons exemplos recentes daquilo que eu quero dizer. E por tudo isto eu felicito a doutora Manuela Franco por ter tomado esta iniciativa. E felicito também por ter lembrado de nela incluir um primeiro-ministro que vem assim quebrar esta rotina instalada, ou seja, desta vez não é um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros que vem falar sobre outros ex-ministros dos Negócios Estrangeiros, mas sim um ex-primeiro-ministro que vem falar sobre o papel do chefe do governo na condução da política externa. Deixe-me dizer, no entanto, que apesar de tudo, ainda posso quase ser considerado um ex-futuro ministro dos Negócios Estrangeiros, que no governo sombra do Dr. Sá Carneiro, onde o Ministro das Finanças era o professor Cavaco Silva, eu era o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Depois, com as contingências das alianças e das coligações, não aconteceu. Por isso, apesar de tudo, não quebrei este critério. Agora, nós temos de convir que as atribuições e competências do Ministro dos Negócios Estrangeiros na condução da política externa são determinantes, mas não são, ou seja, ele não detém o exclusivo da política externa. Por um lado, porque todos sabemos que todos os ministros tentam e, por vezes, conseguem fazer eles e ter eles a sua própria política externa. Todos os ministros, sem exceção, gostam disso. E tem de haver quem condene ou coordene, conforme os casos, esta atividade, ou seja, tem de haver quem mande, reforçando, quando necessário, a autoridade do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Há a semelhança, por exemplo, do que acontece quando, na preparação do Orçamento do Estado, o Primeiro-Ministro tem de apoiar, no limites, claro, as posições do Ministro das Finanças, porque todos os outros ministros, sem exceção, são, por definição, gastadores e reivindicam mais dinheiro. Por outro lado, o Primeiro-Ministro é responsável pela condução de toda a ação do Governo e nesta, por razões que já expliquei e por outras até de caráter histórico, nosso caráter histórico português, que todos conhecemos, a política externa tem um lugar preponderante. É disso que me quero ocupar, com base na minha experiência de 2 anos e meio como Primeiro-Ministro, desde o fim de 80, ao princípio de 81, até junho de 83. Para não cairmos na tentação de comparar o que não é comparável, parece-me útil lembrar que, neste tempo, e a doutora já referiu um pouco isso, as circunstâncias eram completamente diferentes das de agora. Mas depois, como vejamos, há várias constantes que se mantêm. Externamente, vivíamos em plena guerra fria, Reagan acabara de subir ao poder nos Estados Unidos e não estava ainda totalmente sanada alguma desconfiança gerada durante o PREC em relação à nossa posição na NATO. A Europa acabava de passar de 9 para 10 países membros, em consequência da entrada da Grécia, aliás, acelerada e algo atabalhoada, através de uma ação, uma pressão da França de Giscard d'Estaing.
O diálogo Norte-Sul era crispado, o Brasil vivia em ditadura militar, Tito ainda era um dos heróis dos nossos militares, a China nada tinha ou pouco tinha a ver com o que é hoje, mas já se detectavam os primeiros sinais de mudança. Os PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa, mantinham estreitas relações com Moscou, e Moscou, com a ajuda em Portugal do Partido Comunista e dos seus aliados no movimento das Forças Armadas, conseguiram influenciar a seu favor a descolonização. Não me esqueço que, quando eu era primeiro-ministro, Joaquim Chissano, então ministro dos Negócios Estrangeiros, veio a Lisboa informar-me das intenções de Moçambique aderir ao Comecon. Além disso, grande parte dos países em vias de desenvolvimento enfrentava dificuldades insuperáveis na gestão das suas dívidas soberanas. Porque a descrição se aplica hoje, não já em grande parte aos países em desenvolvimento, mas a boa parte dos países europeus, eu não resisto a citar, para vermos como as coisas mudam, o que escrevi no livro que publiquei em 1983, intitulado Estabilizar a Política para Criar a Confiança, onde escrevi o seguinte: chegou-se a um ponto em que os problemas de pagamentos destes países, os países em vias de desenvolvimento, puseram em perigo o próprio sistema monetário internacional, de tal modo que exigiram uma ação coordenada da banca em articulação com as instituições de crédito internacionais, particularmente com o FMI, o qual viu assim aumentada a sua influência na cena económica mundial, sendo cada vez mais chamado não apenas a negociar, mas quase a decidir sobre o futuro económico de um número crescente de países. Mutatis mutandis, pensamos numa parte dos países europeus, estamos na mesma, só que nós julgávamos que não éramos países em vias de desenvolvimento. E já agora, e também porque o prazer da autocitação é um prazer profundo e infinito, dois trechos do que escrevi no mesmo livro há 30 anos, portanto, sobre a Europa e sobre a China. Europa. Os reflexos das dificuldades da Europa são evidentes no quadro da CE. Começa a ser banal falar-se do declínio europeu, face à pujança da bacia do Pacífico, e não há dúvida de que são os países desta área os que melhor se adaptaram aos desafios dos anos 80. Isto foi escrito há 30 anos. Sobre a China. Na China verificam-se grandes modificações, tudo indicando que o realismo económico se sobrepôs aos princípios ideológicos e prevê-se resultados concretos a médio prazo. Fim de citação, escrita há 30 anos, como vos dizia. Mas falemos agora, para continuarmos a contextualizar a época e a conjuntura, falemos do nosso país. Internamente, vivíamos ainda num período de transição, que só terminou, como sabem, quando, em 1982, consegui, com o líder do PSD, e com a colaboração que gosto aqui de destacar, aberta e indispensável do líder do PS, Dr. Mário Soares, conseguimos a revisão da Constituição. Como sabem, eram necessários 2/3 dos deputados, acabando com o Conselho da Revolução e criando o Tribunal Constitucional, entre outras coisas. Só a partir daí, em minha opinião, e penso que estaremos de acordo, Portugal passou a ser uma democracia plena, de acordo com os critérios exigidos pelo chamado padrão ocidental. Durante os meus 2 mandatos, como Primeiro-Ministro, vigorava, portanto, a Constituição de 76, e esta atribuía ao Presidente da República, que era também Presidente do Conselho da Revolução e chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e atribuía também ao Conselho da Revolução determinados poderes que condicionavam a ação do Governo, com óbvios reflexos na condução da política externa, desde as definições das prioridades, à composição das delegações nas visitas oficiais, às emboscadas de protocolo ou à partida de xadrez,
que durava às vezes 2 ou 3 meses, a partir da vez chamada movimento diplomático. E sem esquecer que, constitucionalmente, o Conselho da Revolução tinha o poder tinha o direito de aprovar e a obrigação de aprovar os tratados ou acordos internacionais que respeitem a assuntos militares. A Comissão da Política Externa, o Primeiro-Ministro, para poder levar o barco a bom rumo, tinha, portanto, de navegar por entre balizas, ou escolhos, ou minas, conforme as vossas opções ideológicas. Devo dizer que, para tal, contei com um forte apoio profissional e, em alguns casos, pessoal, dos nossos diplomatas. Houve, é certo, alguns casos de oportunismo e outros de sincero, mas deslocado fogo revolucionário. A grande maioria, no entanto, cumpriu e cumpriu bem, sobretudo tendo em conta o ambiente difícil que se vivia. Não era fácil, então, esgotado o entusiasmo suscitado pela Revolução dos Cravos, não era fácil defender os interesses de Portugal, explicar o nosso país, ganhar aliados para as nossas causas, sarar as feridas da descolonização. O Bernardo Matias, que aqui está, tinha uma frase, que eu acho que foi da altura, dizia, a propósito de muitos destes aspectos, nada disto é fácil. Em fóruns internacionais, como o Davos e o Bilderberg, foi a primeira vez que eu fui a Bilderberg, fui convidado para lá ir, as perguntas sobre as nacionalizações, o poder militar, etc., eram perguntas inevitáveis. Claro que havia o lado positivo, a revolução sem sangue, as eleições livres, uma coligação maioritária no poder, na altura, mas nem sempre os interlocutores compreendiam e aceitavam. Por tudo isto, a entrada na então CEE era fundamental para a consolidação da democracia. Isto não só porque, esgotado o ciclo do Império, havia que encontrar uma nova causa externa para Portugal, mas também porque, internamente, a adesão como membro do pleno direito obrigava a rever a Constituição. Era um motor para a revisão da Constituição. Ou seja, a CEE não aceitaria Portugal se não fosse corrigida esta anomalia democrática de haver uma tutela militar exercida pelo Conselho da Revolução, cujos membros eram escolhidos por algumas dezenas de oficiais, que se sobrepunha a um Parlamento e a um governo eleitos por 5 milhões de portugueses. Por todas estas razões, empenhei-me, ao meu nível, fortemente nas negociações com a CEE. Visitei pessoalmente as 10 capitais europeias, onde fui recebido por quase todos os respectivos chefes de Estado e, obviamente, por todos os primeiros-ministros, alguns dos quais, aliás, retribuíram as visitas, deslocando-se a Portugal. Lembro-me sempre com saudade da visita do primeiro-ministro italiano Spadolini. Era um homem muito intelectual, um homem de cultura, muito interessante a conversa. Quando cheguei a Roma, fomos lá para o Palácio de Madama, ele disse: nós, homens de cultura latinos, não precisamos de intérpretes. Você fala em português, eu falo em italiano e compreendemos perfeitamente. É claro que eu fico 5 minutos. E eu disse: bom, gostava muito que viesse, mas vou. Eu disse: então convido-me o mais rapidamente possível, que eu não sei quanto tempo é que ainda aqui estou. Convidei-me, teve cá 40 dias depois e pouco tempo depois realmente deixou de ser primeiro-ministro. Mas uma grande figura, absolutamente simpática, com quem eu muito aprendi. E, portanto, fomos avançando. Em alguns casos foi preciso fazer mais de uma visita, ou porque as coisas não andavam, e falarei disso adiante, por exemplo, com a Alemanha, com Schmidt e Genscher, agarrados à ideia de que a Espanha não podia ficar de fora, ou porque também os protagonistas mudaram, ou iam mudando. Na França, por exemplo, a dupla Giscard-Barre deu lugar, ou foi substituída pela dupla Mitterrand-Mauroy. Estas visitas foram visitas de trabalho, não foram visitas de prazer ou de visitas de museus. Um programa único que era reuniões. E por vezes eram duras, em que as questões concretas
E as questões concretas, ao contrário do que muita gente pensa, não são questões fascinantes. Concentrado de tomate, a livre circulação de pessoas, a famosa cláusula de Luxemburgo, as limitações às exportações dos têxteis portugueses, os sobressalentes de automóveis, que não se dá à altura um problema gravíssimo. Isto tudo rapidamente ia desvanecendo o romantismo que muitos de nós tínhamos na altura sobre a ideia europeia. Ao mesmo tempo, discorriam negociações a nível ministerial, Bruxelas e Luxemburgo, 10 reuniões ministeriais, entre janeiro de 81 e maio de 83, e também negociações técnicas envolvendo a delegação permanente de diversos departamentos ministeriais, conforme os assuntos. Também é bom chamar a atenção que eu julgo que isto se aplica em geral. A frente interna não podia ser descurada. Não há, em minha opinião, política externa que possa ser bem sucedida, que possa ser sustentada, como agora se diz, sem ser explicada, compreendida e assumida pelas principais forças internas, começando pelo próprio governo, mas alastrando a todos os setores e usando-os no bom sentido da palavra. Se Cristiano Ronaldo e José Mourinho são os portugueses mais conhecidos do mundo inteiro, por que não convencê-los a trabalhar para o cumprimento de determinados objetivos do seu e do nosso Portugal? Eu participei não só na coordenação no interior do governo, mas também em reuniões com os parceiros sociais, já que considerávamos essencial apresentarmos-nos nas negociações com o respaldo de um setor importante da vida portuguesa, e os sindicatos, associações empresariais foram constantemente ouvidos. Aliás, houve uma história também engraçada que, nos textos, que eram das questões mais complicadas, a proposta que vinha lá de fora não era grande coisa, mas era aquela que se tinha conseguido negociar. Uma das associações, a principal, já não lembro qual era, veio dizer que aquilo é possível. Então nós dissemos, então pronto, se não é possível, vamos embora e vamos dizer que não há qualquer possibilidade de negociação. Ficamos, então aí a nossa associação entrou em pânico, porque é evidente que havia qualquer coisa a fazer a partir daí, e conseguimos não só manter mais ou menos a posição que tínhamos, como ter o apoio mais ou menos entusiástico da dita associação de primeiro e segundo grau, completamente negativa. Mas isto é importante, penso eu, para a política externa. E, por tudo isto, foi possível adotar também, depois da presidência belga, uma nova metodologia de negociação, capítulo a capítulo, permitindo avançar com a conclusão de negociações setoriais, que ficavam apenas sujeitas a um formalismo que era uma espécie de confirmação final das orientações já acordadas em pormenor para cada setor. E assegurou-se assim uma boa aceleração negocial e tornou-se evidente, a partir de meados de 82, que seria possível concluir o processo negocial português até o início do ano seguinte. Na prática, como é conhecido, em consequência das posições da Alemanha e da França, o processo português veio a ficar suspenso até ao final das negociações com a Espanha em 85. A França dizia-nos que nada tinha a opor à nossa entrada imediata, sem termos, portanto, de esperar pela Espanha. François Mitterrand, numa visita que fez a Portugal, chegou a falar num discurso de l'Europe à 11. Mas, diziam os franceses, teríamos de convencer a Alemanha. Embora Schmidt e Genscher garantiam-nos que podíamos entrar, mas que tínhamos de convencer a França a deixar entrar a Espanha ao mesmo tempo, porque não queriam que os nossos vizinhos ficassem sozinhos de fora. E recambiávamos para Paris. De um lado para o outro. Os problemas espanhóis eram completamente diferentes, tinham a ver-se bem lembro com a política agrícola comum, etc. Eu confesso que a condução deste exercício durante 2 anos e meio, sem nunca esquecer que éramos membros da EFTA e que havia também o Conselho da Europa, que nos era útil como trampolim para Bruxelas,
esta condução de toda esta atividade foi para mim uma experiência não só muito enriquecedora, mas também, por vezes, frustrante. Quer pela lentidão do processo, eu gosto que as coisas andem depressa, sempre andavam com a rapidez que eu gosto, mas também pela esta contínua insistência na adesão conjunta dos dois países ibéricos. Quando me desloquei a Bruxelas, porque também visitávamos a Comissão Europeia, na altura presidida por Gaston Thorn, e a partir daí, sempre que possível, declarei que a adesão simultânea dos dois países seria uma coincidência, porventura feliz, mas não mais do que uma coincidência, já que os nossos dossiês, na sua maioria, estavam a nível técnico prontos a ser fechados, e acrescentava que nada tínhamos contra a entrada da Espanha, antes pelo contrário, mas que se tratava de candidaturas completamente autónomas e que eventuais problemas existentes nas negociações com Madrid não podiam penalizar a entrada de Portugal. Chegámos a lançar a hipótese da assinatura de um tratado de associação que seria como que subir mais um degrau, garantindo tudo que já estava negociado na rota para membros de pleno direito. De qualquer modo, quando passei a pasta ao governo seguinte, a minha plena convicção era e é de que, quando a nossa candidatura for muito ultrapassado o point of no return, e em 12 de junho de 85, lá se formalizou a adesão de Portugal, entramos realmente antes da Espanha, mas apenas 2 horas, nós entramos de manhã, à tarde. E porque estou a falar nesta casa, e não só por isso, gostaria de mencionar que este trabalho me deu a oportunidade de confirmar a alta consideração que já tinham os diplomatas portugueses, quer nas tarefas de caráter claramente político, quer também pela maneira empenhada como se dedicaram a temas mais técnicos, mais difíceis, e em que se foram adaptando, e pessoas que trabalharam 24 horas por dia nas fases mais delicadas. É bom assinalar isto, e é justo. A outra grande prioridade da minha política externa, enquanto Primeiro-Ministro, foi a aproximação aos povos. Na sequência da famosa carta de Francisco Sá Carneiro a Samora Machel, procurei sempre seguir essa linha, ou seja, que as questões do chamado contencioso não se sobrepusessem aos objetivos mais profundos e duradouros da cooperação de igual para igual entre os Estados. A tarefa não era fácil, porque esta área era uma das áreas em que, juntamente com a miragem jugoslava encarnada pelo Marshal Tito, era uma das áreas em que o Conselho da Revolução procurava seguir uma política externa paralela. Eu penso que no período de análise se caminhou no bom sentido. Assinámos 11 acordos de assistência ou cooperação e, como todos sabemos, esses acordos muitas vezes não têm seguimento. Eu gostaria, por exemplo, de saber que beneficiámos em concreto com o acordo de turismo com o Iraque e com o acordo cultural com a Zâmbia, ambos assinados no meu tempo. Mas, noutros casos, estes acordos produzem efeitos e frutos imediatos, ou constituem os primeiros passos para que os comportamentos se modifiquem e se avance em áreas que, embora aparentemente limitadas, abrem portas para entrarmos em horizontes mais vastos. Eu acho que na área do relacionamento com os países africanos de língua oficial portuguesa poderíamos, evidentemente, ter feito mais e melhor, sobretudo no caso de Angola. Mas era difícil, era ingrato lutar contra a barragem montada por militares portugueses em associação com a facção mais pró-soviética do MPLA. Por outro lado, tive pena de não ter dedicado mais tempo e atenção a Cabo Verde, país que aprendi a conhecer e a apreciar, quando a minha eficiente e inteligente adjunta de então, graças a trocado de Guimarães, mais recentemente, ou muito recentemente, ali esteve como embaixadora de Portugal. Entre os PALOPs, Moçambique surgiu como prioridade.
O que se passou em Moçambique é um bom exemplo de uma das lições que tirei da minha experiência como Primeiro-Ministro. As relações pessoais podem influir nas relações entre Estado. E podem influir, quero dizer aqui, no bom sentido. Depois da deslocação do Presidente da República Portuguesa e do despropositado e desagradável tratamento dado por Samora Machel, o meu Ministro dos Negócios Estrangeiros e bom amigo de sempre, André Gonçalves Pereira, o ambiente não era dos melhores quando, meses mais tarde, aterrei em Maputo para a minha visita oficial. Nos primeiros contactos, a sós e em público com o Presidente moçambicano, percebi que ele estava a testar-me, estava a medir-me, a ver como é que eu reagia, tanto na firmeza como defendia os meus pontos de vista, como nas respostas que tinham de ser rápidas ao seu agudo e, por vezes, cáustico sentido de humor. Acho que passei o exame e, depois de alguns baixos e altos, eu digo baixos e altos, não altos e baixos, porque primeiro foram os baixos, depois foram os altos, depois de ter improvisado discursos em cerimónias oficiais para poder responder às provocações do outro lado, que dava aos discursos e depois tinha que dizer coisas completamente diferentes, foi um exercício fantástico. Samora, aí ao terceiro dia da nossa visita, a visita durou 4 ou 5 dias, apareceu inopinadamente na residência oficial como fora destinada. Na companhia de Joaquim Chissano, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, e de José Luís Gomes, aqui presente, e meu infalível e pragmático assessor diplomático de todas as horas, boas e más. Nesta noite tudo mudou. Ficámos a falar até altas horas, a beber raposeira, não me esqueci. E isto criou um clima de quase cumplicidade e os resultados foram muito positivos, designadamente no que respeita a Cabora Bassa, a autorização para a abertura da Escola Portuguesa em Maputo, depois haveria de demorar anos e anos, mas foi aí que ficou decidido que poderia haver uma Escola Portuguesa em Maputo, e às relações económicas em geral. E posso agora revelar uma coisa que foi interessante, foi para demonstrar este clima inicial, os tais baixos inicial, que a viagem quase que falhou, porque houve um momento delicado quando tive de recusar com clareza um pedido de envio de militares portugueses para Moçambique naquela altura. Mas tudo acabou por correr muito bem e as relações pessoais são realmente importantes. Foi possível, mais tarde, estes desenvolvimentos positivos tiveram consequências no nosso relacionamento, mesmo com os Estados Unidos, que iniciaram um intenso diálogo connosco nesta área. Levaram também a que tivéssemos sido consultados sistematicamente no processo que conduziu ao acordo de Icomati entre Moçambique e a África do Sul. A Samora Machel e eu ficámos amigos para sempre, a tal ponto que mais tarde, em abril de 84, portanto pouco tempo depois de eu ter saído do governo, Samora me convidou para passar uma semana em Moçambique com a minha mulher. Fui e, combinado com o presidente moçambicano, uma parte dessa semana esteve connosco David Rockefeller e a filha Peggy, que ainda hoje mantém enormes ligações a Moçambique, através de instituições de solidariedade que está ligada, e a Graça Machel. E isto viria a facilitar mais tarde a entrada de Moçambique no Banco Mundial, no FMI. Fui consultar o Expresso, um bom jornal, como sabe, de 21 de abril de 1984, o título era Rockefeller em Moçambique. Facilitados os investimentos estrangeiros e negociação com o FMI. E o correspondente em Maputo, Alves Gomes, escrevia, a dada altura, uma nota que não passou despercebida foi o facto de Rockefeller ter sempre sublinhado o interesse que merecia para os Estados Unidos a cooperação moçambicano-portuguesa, salientando que tinha sido o ex-primeiro-ministro português, Pinto Balsemão, a proporcionar esta sua visita a Maputo. Balsemão, que foi recebido pelo presidente moçambicano pouco antes de Rockefeller
e que na quarta-feira juntou em privado com Samora Machel, não deixou de discutir temas relacionados com a cooperação entre Portugal e as autoridades moçambicanas. Eu não me esquecer, nunca foi a última vez que estive com Samora Machel, fomos discutir dele, de graça, da conversa que tivemos. Ele falava por imagens e disse-me, sabe, eu quando vou às reuniões internacionais, estávamos a beber whisky e até me lembro de uma outra coisa fantástica. Ele foi buscar gelo ao balde para pôr no meu copo, com as mãos, e disse, é mão de preto, mas está limpa. Mas ele dizia, quando eu vou às reuniões internacionais, eu não bebo whisky, não bebo champanhe, eu bebo Mateus Rossi. O que é que ele queria dizer com isto? Eu, quando vou às reuniões internacionais, defendo e penso nos interesses portugueses. E eu penso que isso era verdade e que tivemos provas disso enquanto ele viveu. Este episódio desta ida a Moçambique, depois de já ter sido do governo, permite-me levantar uma falha da nossa política externa de então e de agora. O pouco aproveitamento para determinadas missões concretas de personalidades que desempenharam importantes cargos, seja na Presidência da República, seja na Presidência do Conselho de Ministros, seja no Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja noutros cargos. E isso continua a acontecer, e eu penso que este desperdício tende a agravar-se no presente devido ao chamado corte geracional, ou seja, corte geracional que atira para o caixote do lixo todo e qualquer maior de 55 anos na nossa vida pública. Quando se fala de países de língua portuguesa, eu julgo que é obrigatória uma referência a Timor. A independência, como sabem, só foi conseguida quando, terminada a Guerra Fria, os Estados Unidos precisaram menos da Indonésia de Suharto e Bill Clinton, que aliás reencontrei em Dili em 2002, na cerimónia de independência, onde foi merecidamente ovacionado, embora, para surpresa minha, não tanto quanto a pessoa que mais ovacionada que foi a Presidente da Indonésia, Megawati Sukarno. Bill Clinton teve a coragem de pôr termo à indefinição. Agora, manter durante anos, desde a ocupação indonésia em 75, a chama viva, apoiar sem medo o esforço e o enorme sacrifício dos timorenses, foi, penso eu, essencial. Do lado português, a TEFA, sempre apoiada pela Igreja Portuguesa, não pertenceu a um só governo, não pertenceu a um só partido. Eu acho que raramente uma causa terá conseguido tão grande apoio no nosso país. Timor foi, por tudo isto, um tema constante das minhas deslocações a capitais de países amigos, incluindo o Vaticano, uma audiência a sós com o Papa João Paulo II, a personalidade de todas as que conheci que mais me marcou e que mais me impressionou. A situação dramática na nossa ex-colónia foi abordada, foi debatida, embora o objetivo oficial da visita fosse um convite ao Papa para vir a Fátima. E veio, como sabem. Eu falei de Timor desde a minha primeira deslocação oficial, que foi aos Emirados Árabes Unidos e ao Omã, até à última, em dezembro de 82, quando fui a Washington, reuni com o Presidente Reagan e com o Vice-Presidente George Bush pai. Para aqueles que entendem que as grandes organizações internacionais, isto é outro ponto que eu queria aqui acentuar, para quem entende que as grandes organizações internacionais estão moribundas e de pouco ou nada servem, vale a pena recordar o papel das Nações Unidas na questão de Timor-Leste. Antes do mais, pela possibilidade da Assembleia Geral ser utilizada para denunciar as atrocidades que estavam a ser cometidas pela Indonésia. Aliás, ainda há dias, numa conferência aqui em Lisboa, o ex-presidente Ramos Horta referiu como uma das declarações mais fortes e fundamentadas que ouviu o meu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em 82, provavelmente não foi dos mais fortes e fundamentados, mas foi mais uma pedra e foi mais uma possibilidade de utilizar o Fórum Mundial. E depois, porque há aspectos que
parecem meramente processuais, mas que podem ser decisivos, e os diplomatas bem sabem disso. No caso de Timor, enfrentávamos cada vez mais dificuldades em conseguir que anualmente a Assembleia Geral condenasse a Indonésia. A solução era transferir o assunto para o Secretário-Geral, com a incumbência de o acompanhar e de velar pela sua solução, de acordo com as deliberações de TEI tomadas pela Assembleia Geral, e, como é óbvio, correspondendo à vontade do povo timorense. Uma reunião restrita que convoquei com o então vice-primeiro-ministro Diogo Freitas do Amaral e com o ministro dos Negócios Estrangeiros Vasco Futscher Pereira, foi decidido o acordo da resistência timorense avançar com a ideia de retirar a questão da Assembleia Geral e transferi-la para as atribuições do Secretário-Geral. Realizámos então uma autêntica campanha com enviados especiais, pessoas, aproveitámos pessoas com passado político, com relevância, para ir a países remotos ou quase desconhecidos, mas cujo voto era igualmente importante, do Pacífico, das Caraíbas, além da atuação sistemática e esforçada dos nossos embaixadores nos países onde estávamos representados. Íamos contando voto a voto, a promessa de voto, a promessa de voto, e ganhámos. Ganhámos, eu acho que isso foi importante. Foi uma jogada tática que, repito, decorreu de uma análise crítica da constante ilusão dos votos na Assembleia Geral. Foi muito criticada, então. Peço desculpa, mas vou ter que sair, tenho uma reunião nesse momento, porque o ministro acha que é alemão, portanto peço. Depois mando o resto. Muito obrigado. Mas dizia eu que a decisão foi muito criticada, mas eu julgo que a evolução veio a provar que era a solução adequada e correta na altura. Talvez por isso tudo tive o privilégio de estar em Oslo em 1996, como convidado de Ramos Horta e Ximenes Belo, quando receberam o Nobel da Paz. Vou terminar, já estou a ser muito longo, mas queria deixar aqui mais 3 notas. A primeira é sobre a diplomacia económica. A diplomacia económica, sabem, não é uma invenção de agora, talvez agora, no entanto, seja a ser melhor executada e com mais meios, mas é um objetivo de qualquer governo. A abertura a novos mercados foi, por exemplo, a motivação, que já referi na minha primeira visita oficial, logo no início de 81, aos Emirados Árabes Unidos e ao Oman, e que saliente foi organizada em perfeita sintonia com a Fundação Gulbenkian. E a Fundação Gulbenkian, aliás, tentei, para outras iniciativas, obter a sua colaboração, porque, em minha opinião, pode ser um parceiro relevante em várias áreas da nossa política externa. E o mesmo princípio se aplica às outras grandes e pequenas fundações portuguesas, Fundação Champalimau, Fundação Oriente, etc. Aliás, o exercício, caso a caso, da diplomacia alargada é extensível a outros segmentos da nossa sociedade civil. Em termos mais genéricos, julgo que reforçámos a internacionalização da economia portuguesa, com a promoção de novos estímulos às relações externas das empresas, a criação da Carta do Exportador, a reorientação das atividades do Banco de Fomento e da EFTA e uma melhor articulação com a concessão de seguros de crédito. É curioso como agora se volta a falar da criação do Banco de Fomento. A diplomacia económica passa também pelo envolvimento das instituições de crédito e, nesse sentido, consolidamos as relações com o BIRD, com o BEI, bem como a presença nos mercados, normalizando o acesso a sindicatos bancários internacionais. Em novembro de 82, foi ainda possível negociar um empréstimo de médio prazo para a República Portuguesa com condições rigorosamente idênticas às que haviam sido concedidas à Bélgica. Note-se, e isto é bom termos isto presente, em 2013, ano de eleições autárquicas,
que, após a crise política suscitada em Portugal em 82, a seguir às eleições autárquicas de dezembro, todas as negociações foram suspensas até nova solução governamental. É bom, às vezes pensamos nestas coisas. Segunda nota, a política externa deve assentar em princípios. E estes têm de ser aplicados coerentemente, mesmo quando se correm riscos de prejudicar resultados imediatos. 2 curtos exemplos. Quando, em dezembro de 81, foi declarado o estado de sítio na Polónia, convoquei uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros e fomos um dos primeiros países ocidentais a tornar público um protesto duro contra as medidas, cito, repressivas tomadas pelo governo polaco. Também aqui, o princípio da defesa dos direitos humanos e do direito dos povos à autodeterminação prevaleceu. Note-se que os polacos não esqueceram. Em outubro de 2010, 18 anos depois, recebi a medalha de gratidão de solidariedade. 18 anos? Não, 28 anos depois. Peço desculpa. Segundo exemplo, quando em junho de 82 os ingleses nos solicitaram a utilização da base das Lajes, Guerra das Malvinas, para reabastecimento dos seus aviões que se dirigiam para as Falkland, dissemos que sim, honrando um tratado velho de séculos. Tivemos consequências em Buenos Aires, a nossa comunidade ficou compreensivelmente indignada, mas prevaleceu o princípio. Terceira e última nota. A nossa política exterior faz-se também com e para as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Os interesses dos nossos compatriotas ou seus descendentes nunca podem ser esquecidos. E a sua capacidade de intervenção nos países onde vivem nunca deve ser ignorada. Procurei cumprir estas regras, tanto no que em Lisboa era possível ir construindo para proteger ou estimular os interesses dos portugueses espalhados pelo mundo, como nas deslocações oficiais, dei sempre às comunidades o relevo que elas bem merecem. Não me esqueço do comovedor espetáculo de jovens portugueses vestidos à moda do vinho, a dançar e ouvir no Zimbábue com 40 graus de temperatura. Como não esqueço a importância dos líderes da nossa comunidade no Canadá, quando na visita oficial que fiz, convite de Pierre Trudeau, outro primeiro-ministro, outro líder de quem fiquei amigo, os líderes das nossas comunidades fizeram sentir o seu peso nas negociações sobre pesca. Minha querida doutora Manuela Franco, minhas senhoras e meus senhores, com o que disse, penso ter coberto o desafio que me foi lançado, tê-lo efeito talvez um pouco ou muito centrado na minha pessoa e na minha ação, que é sempre agradável para o ego de quem fala. Não gostaria, no entanto, de ser mal interpretado. É evidente que o que consegui fazer em matéria de política externa e as lições que aqui procurei trazer, aplicáveis em 2013, resultou da ação e do mérito de várias pessoas. Além dos já mencionados membros do meu gabinete, quero aqui fazer uma referência especial aos 2 ministros dos Negócios Estrangeiros, André Gonçalves Pereira e Vasco Frutos de Pereira. Cada um à sua maneira, cada um com o seu estilo, ambos com a enorme vantagem de serem pessoas muito inteligentes, foram pedras fundamentais para que a nossa política externa avançasse, tivesse marca própria. No mesmo pedestal, quero colocar o secretário de Estado, Leonardo Matias, mais um amigo de toda a vida, que soube sempre ser útil e estar presente sem precisar de se pôr amigo de defesa. Nas negociações europeias, a colaboração de João Salgueiro, Ministro de Estado e das Finanças, sempre coadjuvado por José Luís Vilaça, Secretário de Estado da Integração Europeia, foi essencial, tanto no plano externo como no plano interno, que, como vimos, era igualmente importante. Em termos mais gerais, a máquina diplomática, os nossos diplomatas profissionais de todas as idades e tendências, funcionou com
eficiência e com profissionalismo. Nos tempos que vão correndo, é bom relembrar esta verdade quase lapaliciana. Tal como sem médicos não há hospitais, sem jornalistas não há jornais, também sem diplomatas não há política externa. Muito obrigado. E as memórias que nos trouxe, e mesmo a leitura daquele período complicado que foi o Primeiro-Ministro, do qual me lembro, ler as manchetes do Expresso, nem sempre tão amigas, do Primeiro-Ministro. Eu gostaria de dizer que o Dr. Pinto Balsemão está disponível para responder a perguntas da audiência, se quiser. Desenvolvida as relações com a Espanha, que são também importantes. Eu acompanho a situação em Espanha há muitos anos, muitas razões é porque tenho relações de amizade salvaguardadas as distâncias neste momento com o rei de Espanha e, sobretudo, numa fase em que Franco ainda era vivo, falávamos bastante sobre o que poderia acontecer. Quando foi do 23F, ficámos preocupados. E eu telefonei para o rei e disse-lhe que não só a nossa embaixada estava aberta para quem quisesse, fosse caso disso, não foi felizmente, como também as fronteiras, íamos fechá-las para quem quisesse sair ou fugir de Espanha. O mais poderíamos fazer, e a resposta do rei foi: agradeço muito, mas julgo que temos tudo controlado. Mais tarde, disse-me que naquela altura não estava tão controlado, mas como ele sabia que a conversa estava a ser esgotada, aquela conversa serviu de bastante para iludir ou induzir os revoltosos quanto ao controle da situação. Dito isto, eu acho que se o Terrero e o grupo tivessem conseguido prevalecer, para nós seria muito complicado, porque não poderíamos aceitar um regime imposto à força, teríamos de apoiar e poderíamos correr o risco de uma guerra civil espanhola, qualquer coisa, não. É um bocado difícil agora estar a analisar. Isto só prova que nós, que estamos aqui neste canto da Península, temos sempre uma ligação, para não dizer uma dependência do que acontece em Espanha, que às vezes é preocupante. E julgo que o facto de termos aderido à União Europeia, o facto de várias das questões bilaterais, nomeadamente a da pesca, que era uma questão complicada, ter encontrado maneiras ou soluções que, no âmbito de uma união de Estados, se consegue resolver melhor. O próprio facto de muitos dos nossos interesses, das nossas votações ibéricas, o lobby em si também ser bastante conjunto, foi importante, foi útil, foi relevante. E quando chegou à altura da luta pela coesão social, tempo de Felipe Gonçalves, acho que funcionámos muito bem em conjunto também. O que é que eu posso dizer mais sobre Espanha? Posso dizer que nós tentámos sempre marcar uma posição muito clara de apoio à transição em Espanha. Julgo que os espanhóis aprenderam bastante com o que aconteceu aqui e houve erros que foram cometidos que eles conseguiram evitar. Aqui tivemos uma revolução, em Espanha houve uma reforma conduzida pelo rei, que soube escolher, contra tudo e contra todos, um excelente primeiro-ministro para fazer a transição, que foi o Adolfo Soares, que infelizmente está vivo, mas infelizmente, como sabem, está doente e incapacitado. Continuo a acompanhar a situação espanhola, julgo que neste momento a Espanha e o que aconteceu em Espanha mais uma vez é muito importante. Se a economia espanhola começar a recuperar, nós também vamos beneficiar disso com certeza. É um dos países, se não o país para o qual exportamos mais. E
toda a questão das autonomias, já naquela altura, era uma questão que se colocava. Eu lembro-me de ter ido com Francisco Sá Carneiro antes de estarmos no governo, antes da Aliança Democrática, como PSD, eu era presidente da Comissão de Relações Internacionais do PSD a Espanha, e o ter obrigado a ir à Catalunha, porque seria um erro ir só a Madrid. E então veio o Jordi Pujol, hoje em dia tenho boas relações pessoais, e fizemos um comício dos dois partidos, com a bandeira de Portugal e a bandeira da Catalunha. Ele falou em catalão, nós não percebemos nada, nós falámos em português, eles não perceberam nada, aplaudimos todos e ficámos assim. Embaixador de Espanha. Muchas gracias. Pido inmenso perdón por hablar en castellano, que son cosas que no se hacen, pero yo quería decirle al presidente Pito Balsemão que si estamos todos recordando experiencias personales, transfiriendo lo que es el recuerdo de situaciones, en la noche difícil del 23F, antes de que hablase Su Majestad el Rey, que habló hacia la 1:30 de la mañana, los españoles, sobre todo los españoles que estábamos fuera, recibimos dos noticias que nos tranquilizaron, si no se nos podía tranquilizar. La primera fue precisamente de Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat, que había hablado, al parecer, por teléfono con el rey y nos dijo que el rey le había dicho que tranquilo. La segunda noticia que recibí, yo estaba en aquel momento en Hamburgo, fue una declaración que hizo el señor Pito Balsemão, primer ministro, diciendo que había hablado también con Su Majestad el Rey y que, que las cosas se podían reconducir. A la 1:30 de la mañana habló Su Majestad el Rey por la televisión y la mañana siguiente fue ya más tranquila. Y yo quería agradecerle al presidente de Impresa no solo el trabajo que hizo esa noche como primer ministro de Portugal, sino también a través de sus medios de información que ayudaron muchísimo a tranquilizar la situación en mi país. Muchas gracias y perdón por el castellano. Penso que podemos dar por encerrada esta sessão. Agradeço as perguntas, agradeço a presença e aproveito para anunciar que a próxima conferência terá a presença do ex-ministro dos Estrangeiros, o Dr. José Medeiros Ferreira, que irá falar sobre o ex-ministro dos Estrangeiros, Dr. Mário Soares, e o seu período. E no mês seguinte teremos o professor Gonçalves Pereira connosco para falar das alternativas ao Império. Contando, portanto, com a vossa presença no dia 21 de fevereiro e posteriormente no dia 21 de março, receberão um convite, como até aqui por via eletrónica, porque o Ministério dos Nossos Estrangeiros está muito modernizado. E mais uma vez obrigada e até à próxima.